Bom dia, que a graça do Senhor esteja com você e com a sua família, trazendo um domingo de paz, de alegria, de comunhão em família. Hoje eu quero falar com você sobre a escolha. E eu convido você a abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 8 e 9. Vamos ler juntos? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Desde que Lúcifer foi expulso do céu, ele tinha uma só intenção. Ele ficou muito revoltado do Senhor ter tirado ele da posição em que ele estava, porque ele queria ocupar um lugar que Deus jamais vai dar para alguém. Ele queria ficar no lugar de Deus. E quando o Senhor o expulsou de lá, ele nunca fez questão de esconder qual era a sua intenção. A intenção dele: eu vou ocupar o lugar de Deus no coração dos homens. Eu vou agora fazer o meu reino. Ali embaixo, eu estou aqui na terra, mas aqui eu vou fazer o meu império, aonde eu terei os meus súditos. E ele foi fundo nesse propósito de formar o seu reino aqui na terra, o reino das trevas, onde ele pudesse atacar diretamente a obra-prima de Deus, que é o homem, o ser humano que o Senhor fez. E tudo que ele queria é que esse homem deixasse de servir a Deus, de seguir a Deus, de guardar princípios, de guardar os valores que Deus sempre colocou aqui na terra para obedecermos. Para quê? Para que tornassem seus servos, para fazer as obras da carne, viver na orgia, viver no prazer, viver numa vida dissoluta, porque o seu alvo era destruir e matar o homem. Porque sabendo que ele fazia isso sabendo que ele iria atingir Deus. Porque quando nós queremos ferir uma pessoa, nós vamos naquele que ele mais ama. Todos os pais, quando tocam nos seus filhos, eles ficam valentes. E ele sabia que se tocasse nos filhos de Deus, ele estaria tocando no coração desse pai. E claro que ele vinha para cima. Então o propósito do diabo sempre foi tirar as pessoas da presença de Deus para torná-los seus servos. E aqui nesse texto, que é muito conhecido do meio cristão, que é o confronto de Golias com Davi. Nesse momento aqui, Golias se armou, ele tinha toda a indumentária de guerreiro, aquela armadura poderosa, botas, escudo, lança, capacete, aquela couraça que o protegia. Enfim, esse homem estava com toda indumentária para que houvesse um confronto direto ali. E claro, ele olhou aquele exército do rei Saul, que era o rei de Israel, e ele não viu ninguém que pudesse ir para o embate com ele. Ele era muito maior do que os homens normais, ele tinha uma força também muito maior. E ele então se sentia o Todo-Poderoso, o próprio Golias se sentia assim. Então, o que ele fazia? Ele só queria me dê apenas um para que lute conosco. Nós não precisamos comprometer todos os exércitos, nem do Israel e nem dos filisteus. Quem ganhar, um vai se sujeitar ao outro, um vai se submeter ao outro. Vocês vão me servir ou nós vamos servir vocês. Observe essa proposta que ele fez, porque ele estava todo o tempo querendo seduzir as pessoas para entrar no seu jogo, porque o seu propósito era mantê-los cativos, mantê-los como servos, como desde o início foi o propósito de Lúcifer. Essa guerra enfrentada por Israel era uma guerra de intimidação, era uma guerra vindo pela força, pelo grito, pela afronta,
que é o que nós enfrentamos hoje nos nossos dias também. Até hoje, Satanás usa as mesmas estratégias para nos tirar do propósito de sermos servos fiéis ao Senhor. Então vem muita provocação para que a gente perca a paz, perca a razão, perca a alegria, vá para as vias de fato ou para o grito, enfim, trazer um transtorno desnecessário nos relacionamentos. E esses relacionamentos em todas as esferas, na área conjugal, uma medição de forças, como se um fosse mais poderoso do que o outro, um tivesse o poder de decisão e a fala autoritária para que aquela situação se resolvesse cada um do seu próprio jeito, da sua maneira. E quando não, os gritos aumentam, partem para a pancadaria, para a intimidação, partem até mesmo para as ameaças que são muito ruins nos relacionamentos. Isso vai para o trânsito, isso vai para o trabalho, isso vai para as filas aonde nós estamos, seja de mercado, de banco ou qualquer coisa. Quando alguém quer furar a fila, isso é uma provocação. É propositalmente testando o nosso nível de fé, nosso nível de paciência, o nosso nível de empatia, para ver se nós vamos realmente ficar tranquilos com o errado à nossa frente ou se vamos tomar algum partido. Essa forma de trabalhar são estratégias antigas de Satanás para provocar o povo de Deus todo o tempo para tirá-lo do propósito, gerando confusão, gerando discórdia, gerando separação e até carnalidade de todos os níveis que você possa imaginar. Enquanto Golias estava ali, ele gritava. Enquanto ele estava ali, ele afrontava esse exército de Saul. Ele se julgava tão forte, tão poderoso, que ele sabia que ninguém vinha calar a sua boca. Ninguém vinha dar um basta àquela situação. O versículo 11 desse capítulo 17 diz que os soldados, eles ficaram temerosos, eles se escondiam, ficavam acuados, com medo, porque aquele homem era muito forte. Se ele pegasse um deles, ele ia voar com esses homens para algum lugar. Então, veja, 40 dias essa cena se repetiu. 40 dias eles viveram debaixo de um grande temor. 40 dias eles não sabiam o que fazer. E eu te pergunto, há quantos dias, meses, anos você espera uma mudança na sua realidade? Talvez você viva isso na sua casa, confusão constantes, bate-bocas que não se acabam, discórdias todo o tempo, ninguém se entende, essa casa é de maluco, essa casa é de doido. Quantos lares eu já ouvi isso? Pais falando para os filhos e os filhos falando para os pais, essa casa é de doido, ninguém se entende. Ei, a sua casa não pode ser um ringue, um campo de batalha. Há quantos anos você vive debaixo dessa escravidão emocional, onde um maltrata o outro, não há perdão, não há pedido de desculpas, não há um passo atrás de humildade, eu errei, não quero fazer mais isso, nada. Passa dias e noites e a situação não muda. Era o que Israel estava vivendo, uma afronta constante daquele gigante e eles não tinham alternativa. E veja, a proposta de Golias é a mesma de hoje. Ele diz no texto, se puder pelejar comigo. A primeira coisa que ele disse, ei, me dê um homem. Se ele puder pelejar comigo. O que ele estava dizendo? Não vai ter essa pessoa. Vocês não têm ninguém tão forte quanto eu. Isso faz com que a pessoa se intimide. O seu Deus não é de nada. O seu Deus não muda nada. O seu Deus não pode fazer nada. Isso enfraquece a nossa fé. Quando você não vê soluções, você começa a ficar com a sua fé vulnerável, como se o seu Deus não pudesse vencê-lo. Não permita, de nenhuma forma, que esse pensamento venha ao seu coração. O diabo pode até ter poder, mas o nosso Deus, ele é todo poderoso. Ele está acima de qualquer circunstância, de qualquer situação. E aqui, quando ele coloca, se puder, você lembra daquela passagem em que aquele homem chegou humilhado diante do Senhor e disse, Senhor, se tu podes, cura minha filha. Ele disse, se tu podes crer,
Tudo é possível ao que crê. Então não duvide que ele possa mudar a situação da sua casa. Não duvide que ele possa mudar a situação no seu ambiente de trabalho, na sua rua. Você pode estar até ameaçado por alguma circunstância. Deus pode mudar todas as circunstâncias. Por isso ele é Deus, não há ninguém acima dele. Então ele é o Todo-Poderoso para resolver todas as questões. A afronta vem, as ameaças vêm, mas não ceda. Não entre no jogo da provocação. Golias disse assim: se me ferir, aí nós seremos seus servos. Ele não coloca em nenhum momento a possibilidade dele morrer. Ele em nenhum momento sugeriu que o seu povo se tornaria servos de Israel, porque na cabeça de Golias, nunca vamos perder para vocês. Eu estou aqui, eu sou o fortão, eu sou aquele que vou fazer com que esse exército vá para os ares. Imagine isso, irmãos. Na cabeça dele não havia possibilidade de morte. E eu te pergunto, quem é o dono da vida? Quem é que controla os seus dias nessa terra? Não é uma pessoa que vai lhe dizer amanhã você vai morrer. Não, porque amanhã pertence ao Senhor e a decisão final é dele. Mesmo que alguém te prometa tirar a vida, o Senhor é aquele que pode prolongar a vida e mudar tudo na nossa vida. Esse ferimento que ele fala aqui é outra coisa que eu quero comentar com vocês, porque se Golias fosse ferido, havia a possibilidade dele voltar à guerra, voltar a lutar. O ferimento, às vezes, ele não paralisa, não é um ferimento mortal. Então, a pessoa pode ainda continuar a lutar. E é aí que eu volto nos nossos dias. Quantas vezes você está sendo ferido dentro do seu lar? Quantas vezes você continua a viver com uma pessoa que continua te ofendendo e ferindo todos os dias, todas as manhãs, todas as noites? São feridas que são feitas um no outro, sem que ninguém venha tratar essas feridas, porque mesmo feridos, continuamos a lutar. Você está lutando por quê mesmo? Vai continuar se ferindo até não ter forças? Até você morrer porque você não aguenta mais a situação? Não, queridos. Então eu tenho que desistir e ir embora? Não, você tem que sentar e tratar. Casamento não é para crianças. Casamento não é para adolescentes. Casamento é para pessoas maduras que podem sentar, olhar no olho e resolver a situação sem agressão, sem maldade, sem gritos, sem pancadaria, não. Eles precisam ser maduros para expor a sua opinião e ouvir a opinião do outro e ver qual é a melhor situação, colocando o foco no problema e tirando das acusações pessoais. A maioria dos problemas de feridas no casamento vem exatamente por causa disso. Tira o foco da situação, que foi o motivo da briga, e começa a se ofender. Você pergunta para uma pessoa dessa: vocês estão brigando por quê? Eu nem sei mais por que nós estamos brincando. Imagina, estão brigando sem saber por quê, porque o problema ficou de lado e a briga ficou por outras coisas que estão acumuladas muitos e muitos anos ou meses atrás e nunca foi tratado. Aí fica jogando na cara do outro os seus defeitos e falhas. Para tudo, queridos. Essa guerra não tem fim. Só quando um morrer que não aguentar mais. Golias tinha essa intenção. Eu vou estar ferido, mas eu vou continuar lutando. Essa é a proposta do diabo. Deus não te fez para viver esse nível de lutas, de guerras. A tua casa precisa ser uma casa de paz, uma casa de harmonia, uma casa onde a comunicação resolve os problemas e não a pancadaria e nem o grito, nem a forma de falar. Nós erramos na maneira que nós expressamos aquilo que nós estamos pensando ou sentindo. Se nós tivéssemos modos, falássemos de uma forma amigável, amável, até como falamos com os estranhos, nós resolveríamos muito mais. Mas nós pegamos a nossa ira, aproveitando o nível de intimidade para que a conversa saia para um campo muito mais desastroso, um polêmico de gritaria e de ofensas pessoais. Aqui está a situação desse Golias. Se vocês me ferir,
nós seremos teus servos. Ele sabia que eles nunca iriam se submeter a ser servos. Satanás, ele nunca vai querer se submeter a ser servo de Deus outra vez. Ele quer ser o Senhor, ele quer ter o domínio, ele quer ter o controle. Deus diz, espera aí, maninho, aqui não. Você foi meu maninho até hoje, agora fora daqui. E ele foi expulso, porque Deus não admite rebelião. Deus não admite essa afronta contra seu nível de autoridade. Por isso que temos que aprender outra lição nisso aqui. Toda autoridade foi constituída por Deus. Goste você ou não, toda autoridade foi constituída por Deus. Goste eu ou não, Deus constituiu. E quem sabe não foi para moldar melhor o nosso coração, na humildade, na mansidão, na obediência. E às vezes nem queremos viver dessa forma, queremos ser os donos da nossa própria história e vida. E é onde tem muitos problemas, até nos ambientes de trabalho, por desobediência às autoridades constituídas na empresa. Chegou para trabalhar agora e já quer sentar na janela, já quer mandar no patrão, já quer dizer a hora que ele quer chegar e o dia que ele quer trabalhar. Não funciona. Deus, ele não quebra princípios, e o cristão que é cristão, ele honra os princípios de Deus, obedece às autoridades constituídas, faz o seu trabalho, chega no horário, ele é até louvado pelo seu chefe porque é modelo e referência, porque tudo quanto fizerdes, fazei como ao Senhor e não aos homens. A Bíblia é muito clara, Colossenses 3:21 fala sobre isso. Minha terceira coisa, que nós vemos Golias falar, no dia que ele esbravejou ali para o exército de Israel, se puder pelejar comigo, vocês me ferirem, e a outra parte, torná-los servos. O alvo dele é fazer com que todos os servos de Deus se tornem servos de Satanás. E eles lutam dia e noite e madrugada para que a gente largue Deus e volte para o pecado. Largue a vida abundante que Ele nos deu e volte para a escravidão das drogas, da prostituição, da vida que vai nos derrotar, nos destruir como pessoas e as pessoas que se relacionam conosco. Olha que terrível, sair da liberdade que Ele nos deu para nos escravizar. Não, mas eu não sou escravo de ninguém, não. Por que o vício te domina? Não, porque as situações te dominam. Quando está numa mesa de jogo, vai dar tudo que tem e o que não tem, está lá debaixo de uma dominação que você não tem controle de sair dali numa expectativa de que vai ganhar. Não, agora eu vou ganhar. Não, isso é escravidão. Você está entregando tudo que é da sua família, todo o seu sonho está sendo lançado numa mesa de jogo ou num bet desse da vida. Para, queridos, você não pode viver sem a liberdade que o Senhor te deu para decidir. O livre-arbítrio foi colocado em nós exatamente por isso. Eu tenho a liberdade de querer ser livre, servindo a Deus com alegria. E não decidir, também tem para decidir que não quero Deus. Beleza, só que Deus te mantém livre. Quando você decide por Satanás, ele te mantém no cativeiro, onde você não faz o que você quer, você é dominado por esses espíritos, e é muito importante você entender isso. Por isso que as nossas guerras hoje, elas vêm com a mesma proposta, com a mesma carcaça daquele embate que teve Davi e Golias ali no passado. Satanás, ele nunca mudou. O primeiro confronto que ele faz com o homem é sobre a sua identidade. Você é filho de Deus mesmo? Vamos testar? Vamos testar se você é filho de Deus mesmo? Então, quem não tem uma experiência profunda com Deus, cede. Quem não sabe a razão da sua fé, quem não entende o preço que ele pagou para nos comprar, ele vai ceder. Então, o novo nascimento é algo que nos arrebata daquela velha vida para nos trazer essa vida abundante. E quando chegamos nessa vida abundante que conhecemos o nosso verdadeiro Pai, como largar isso? Como largar tudo aquilo que Ele faz diariamente por nós e nós estamos felizes, preenchidos, com nossa família em paz e em harmonia, mas a proposta não é essa. Eu não sei dizer não.
eu não sei sair do meio, quando eu penso que eu não vou conseguir, alguém me chama. Queridos, você decide quem é o seu pai. Você decide. Para nascer neste mundo, nós não tivemos esse poder de escolha, porque foi fruto de um amor ou não dos nossos pais que nos gerou. Nós não podemos dizer eu quero ser filho desse ou daquele, mas na vida espiritual, sim, Deus nos deu essa capacidade de escolher, eu quero ser filho de Deus. O que a Bíblia nos ensina, por mais incrível que pareça, a verdade é a mentira entra devagarinho, é a porta inicial quando você começa a se familiarizar com o seu novo pai, com o pai da mentira. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, está lá em João, que ele fala muito claramente sobre isso. E quando ele vem coisas assim muito simples para roubar você, a mentira, o engano, começa a vir a ira, a irritabilidade dentro de você que você não tem controle, a confusão. Cada um vai puxando outra coisa cada vez mais difícil. E às vezes você perde o controle numa conversa simples de mesa, quando você vê que tem 3, 4 amigos bebendo na mesma mesa e de repente se tornam inimigos e começam a se bater. Vai me dizer que isso é uma coisa normal? Não, porque ele me provocou. Isso é normal? Agir assim, não eram tão amigos? Vejam, queridos, que nós decidimos o que nós queremos para nós. Nós decidimos quem é o nosso pai. Se eu não tenho uma identificação com o meu pai, que me salvou, me libertou, me arrancou das trevas, eu vou me identificar com o príncipe das trevas, porque ele vai me levar e vai me conduzir a praticar as obras da carne, fazendo a sua vontade. Veja que isso nos leva a sair da presença de Deus e ceder às pequenas mentiras. Eu nunca menti. Deixa eu te falar. Aquela hora que toca o telefone que você não quer atender, diga que eu não estou. Ah, eu não posso atender agora. Você não está fazendo nada. Você está mentindo. Não, eu nem conheço. Não sei quem é essa pessoa, não vou atender não. E aí quando o cônjuge pega o celular, que encontra uma conversa de sedução, marcando alguma coisa, vamos sair, ou algo parecido, e ela diz, o que significa isso? Não sei. Com a cara de paisagem. Quem é essa pessoa? Não sei, acho que mandaram mensagem errada. Não, mas tem várias conversas aqui, ó. E a pessoa se faz de inocente, mentindo descaradamente para a pessoa da sua aliança. Queridos, essa atitude pode parecer um escape, mentir, mas você está dando sinalizações. Quem é o seu pai? O pai da mentira é aquele que nunca vai se submeter ao Deus verdadeiro, é o diabo. Por isso que quando nós abrimos a porta para que a mentira entre, nós estamos adotando o pai da mentira no nosso coração, como diz João 8,44. E o pai da mentira é o diabo que vai estar te conduzindo a esses caminhos. Por isso que, quando nós estamos tendo a nossa identidade enfraquecida, nós damos o outro passo, que é o mesmo utilizado, que eu falei há pouco aqui. Eu estou indo passo a passo para você compreender bem isso aqui. Qual era a outra intenção de Golias? Além de trazer essa proposta da identidade, era a proposta das feridas. Quando começamos a mentir, começamos a causar feridas nas pessoas, porque o adultério, a traição, são dores muito grandes no coração de quem é traído, de quem é trocado, de quem é enganado, de quem é cancelado. Dói. Ingratidão também dói. Veja que há muitas pessoas hoje que estão extremamente fragilizadas e até doentes fisicamente. Por quê? Porque as feridas que adquiriu nessa caminhada deixou essa pessoa totalmente impotente, sem forças. Ela está sendo dominada por circunstâncias e situações que o pai da mentira provocou na vida dela.
Foi coisas que foi cedendo na vida dessa pessoa. Por isso que a cada dia um problema novo, a cada dia uma situação nova e a vida emocional vai ficando um fracasso. Chega um ponto que eu vejo muitas pessoas que são novas em idade dizer, eu não aguento mais viver, eu quero morrer. Ei, você não viveu nada, é tão jovem e já quer morrer. Quantas pessoas se suicidaram este ano? Quantas pessoas perderam a esperança de uma vida por causa de um relacionamento que acabou? Isso não é o fim do mundo, tem tantas outras pessoas que podem te fazer feliz. Não, mas é porque eu perdi tudo, você ainda tem forças para trabalhar. Você ainda consegue se erguer outra vez. Não vai se entregar porque alguma coisa não deu certo. Não funciona assim, queridos. Você não pode continuar sendo ferido, sendo ofendido e cedendo como se o mundo fosse desabar na sua cabeça. Não se acostume com isso, porque isso vira um vício emocional. Pessoas que são viciadas em apanhar, pessoas que são viciadas em se ferir e ferir o outro, e um fica emocionalmente escravo do outro por conta dessas situações. Tem que brigar todo dia, senão não satisfaz o vício. Quem é viciado, ele todo dia precisa ir atrás do seu vício, para se sentir saciado, para sentir que ele está mais aliviado. E isso acontece com muitas pessoas que têm vícios emocionais também, de criar uma confusão todos os dias, de ferir o outro todos os dias, de bater no outro todos os dias. São vícios também que a pessoa não se controla. Veja que Golias, ele não usou essa expressão, se me matar, eu vou ser escravo de vocês. Os filisteus vão ser escravos de vocês, porque ele já vai estar morto, né? Seria o caso. Mas ele não via nenhuma possibilidade de ele morrer, e sim os seus inimigos. Por isso, no verso 8, ele vem com toda arrogância dizendo, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Escolhei. Olha as expressões, queridos, eu gosto muito de analisar cada parte do que está escrito na Bíblia. Quando ele diz, escolhei dentre vós um homem, ele não queria um Deus, ele queria alguém semelhante a ele. Ele sabe que nós não temos essa força para provocar coisa nenhuma, mas ele também sabe quem é o grande general, quem é o chefe supremo do exército de Israel. Não era o rei Saul. Não era o rei Saul que ele estava chamando ou qualquer um dos seus soldados para brigar com ele. Isso tinha uma figura muito mais profunda do que um ser humano. Observe aqui, irmãos, que todos os dias ele estava falando com homens naturais que não tinham forças para lutar com ele. Mas agora, quando ele usa essa expressão, ele sobe um pouquinho o nível. Agora eu quero ver se Deus vai responder à minha provocação. Ele queria alguém que atingisse o coração de Deus, e eu fico maravilhada porque muitas pessoas tentam atingir Deus assim, sendo usado por Satanás, e Deus olha só para ele, tá bom, eu não vou fugir da briga não, nós vamos para o pau. Meu filho, você vai lá. E João 3,16 diz que Deus deu o seu próprio filho, ele se tornou o homem. É o homem que você quer, então tá aí, o homem está aí na terra agora, para de homem para homem resolver essa questão. E o seu filho veio para que todo aquele que nele crê não morra, como ameaçado pelo Golias aqui, ameaçado por Satanás. Você não vai morrer nessa morte física que vai levar esse corpo, mas ele falava de uma morte eterna. Mas que você não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E por isso Jesus veio um confronto direto. Se era para ser homem, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de tudo que ele tinha, se tornou homem, nascido de uma mulher, e agora no mesmo nível ele veio para o confronto com esses demônios que estavam aqui como pessoas poderosas, possuídas nas pessoas. Golias não queria um exército, Golias não queria destruir aqueles homens todos, ele queria um homem. E aí você vê que mesmo ele vendo Jesus naquela cruz,
mesmo vendo aquele homem sofrendo, Jesus como homem, sofrendo ali naquela cruz, com aquela coroa de espinho na cabeça, depois de ter sido surrado como homem, está sangrando em toda parte do seu corpo, ele estava ali agonizando. Parecia que venci. Eu disse que eu era maior, eu era poderoso, então agora, homens, todos vocês serão meus servos. E Jesus morreu. E ele achou que agora todos nós iríamos ser servos dele, como proposto. Só que ele não sabia que a vitória nossa não estava ali naquela morte, ali era o começo da nossa história. Ele precisava, sim, morrer a nossa morte. Ele foi até lá no inferno, ele tomou a chave do inferno nas suas mãos e disse: para cá, meus filhos não virão, porque eu vim para salvar o homem. E é por isso que nós pregamos para você, porque Deus não quer você indo para o inferno, Deus não quer você escravo de Satanás, Deus não quer você debaixo de um domínio opressor que é a sua vontade todo o tempo. Não, nada disso. Então veja, aparentemente ele pensou que era o vencedor, e às vezes quando nós nos calamos diante de uma confusão, quando nós recuamos diante de uma afronta, parecemos covardes, parecemos perdedores. Ei, mas isso não é verdade. A vitória está vindo em seguida, porque o triunfo de Jesus não foi morrer, o triunfo de Jesus foi ressuscitar, foi voltar à vida. Diga um aleluia aí, eu tenho certeza que ele está falando com você. Quando ele volta à vida, aquele que parecia um fraco, aquele que parecia que não tinha forças, que não tinha vigor, ele veio dizer: ei, não é essa força do seu braço que vai me deter, não é a força do túmulo que vai me deter, não, nada disso. Eu vivo para sempre, a eternidade está nele, e isso é fantástico, irmãos, porque ele não ficou intimidado pela afronta, ele não ficou intimidado porque apanhou, ele não ficou intimidado e podia dizer: Deus, eu não vou lá mais não, eles me mataram, eles me bateram, eles judiaram de mim. Não, Jesus não tinha esse negócio de se vitimizar, não, ele estava firme, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo aqui. A Bíblia diz que quando Davi foi se aproximando daquele homem, enorme e ele pequeno, Saul tentou lhe dar armadura, ele disse: eu não consigo andar com isso aqui, porque nós não andamos com a armadura de quem não teme a Deus. Saul não temia Deus, Samuel já tinha lavado ele, disse: ó, Deus já não quer mais você. Ele disse: não, não saia daqui, rasgou até o manto de Samuel, e o profeta diz: do jeito que você rasgou meu manto, hoje Deus rasga o reino das suas mãos. Saul não era uma ameaça mais, e ele sabia disso, mas Deus, ele tinha seus planos e propósitos. Quando Davi chega naquele lugar, ele não quis aquela armadura de derrotado de Saul, porque ele sabia que o seu Deus, que o livrou do leão, que o livrou do urso, iria livrá-lo daquele gigante também. E quando ele vai até aquele ribeiro, ele não vai ali em Elá à toa buscar uma pedrinha qualquer para lançar no rosto ou lançar nesse gigante. A palavra de Deus nos ensina sobre essas pedras, e eu já tive o privilégio de ir no Vale de Elá. Aquelas águas correm constantemente e elas vão lavando aquelas pedras, vão purificando, elas vão tirando toda o caraca que tem, todos os nódulos, elas ficam pedras lisas. Isso quer dizer para mim e para você que Deus vai te dar vitória cada vez que você se expor à palavra de Deus para que ela limpe você. E todos os dias, quando ela passa por você, quando você lê aquele livro, ele vai lavando, vai purificando, vai deixando você com essa pedra afiada para destruir qualquer gigante que se levantar diante de você. Davi, quando pegou aquela pedra, não era uma pedra qualquer. Efésios 2:20, ele diz que a pedra angular é Jesus Cristo, e é Jesus que faz a nossa guerra chegar ao fim. Quando Davi pega aquela pedra, eu creio que ele nem sequer mirou onde ele queria jogar, ele simplesmente lançou, mas quem direcionou para a vitória foi Deus, que cravou na parte onde não estava protegida do gigante. Ele estava com a armadura da cabeça aos pés, mas
havia algo que estava descoberto e foi ali que Deus enviou aquela pedra para destruir e levá-lo ao chão. Deixa eu lhe falar algo assim extraordinário. A pedra que atingiu Lúcifer foi a pedra angular Jesus. Ele é aquele que hoje peleja a nossa causa. Ele é aquele que hoje nos dá a vitória para que possamos servi-lo e servi-lo com toda alegria. O que eu preciso fazer? Romanos 10:9 diz: se com tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha que extraordinário, que é o caminho da libertação, está aqui nesse versículo. Confessares com a tua boca. A tua boca, queridos, ela emite um som. E quando você emite o som, não é para fazer barulho para as pessoas, não. O que sai da boca de um cristão, que é filho de Deus, lavado e remido, que tem essa vida que é Jesus dentro de nós, ele sai da nossa boca como uma bomba que explode no inferno. Ele teme mesmo, porque você está ali liberando uma expressão da sua decisão, daquilo que você realmente crê. Então, quando você abre a boca e você libera algo, você já está fazendo o inferno tremer, para temer aquela pessoa que acredita no seu Deus. A segunda coisa que ele diz: em teu coração creres. É fundamental que não saia palavras vazias da sua boca. Ele tem uma origem na nossa fé, que é onde está guardada a nossa vida com Deus. Fomos resgatados por Ele para que isso seja uma prática na nossa vida. E a terceira e última coisa, é por isso que eu estou aqui, para dizer a você que você não precisa continuar escravo mais do pecado. A solução chegou. Deus já trouxe a resposta. Você não precisa se acovardar com os gritos de Golias, com a intimidação que ele faz, porque a cabeça dele já foi cortada, não exatamente com a sua própria espada, como Davi fez, mas ali, quando Jesus foi para aquela cruz e quando ele ressuscitou, aquele Golias já estava lá no túmulo enterrado, porque ele não teve mais poder de reação. Deus quer te fazer mais do que vencedores. O que você precisa? Fazer a escolha certa. Não escolher mais ser servo de Satanás, que foi expulso da presença de Deus porque não quis se submeter a ele, mas tome uma decisão. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu te garanto que você vai viver a vida abundante que Ele prometeu para mim e para você. Deus abençoe, faça a sua parte agora, tome a sua decisão.